O Senhor disse: Não é a minha palavra como o fogo que aquece, o fogo que incendeia, que queima. A palavra de Deus que queima os nossos corações, que nos motiva a continuar. Por isso convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia e juntos lermos, meditarmos a respeito da palavra do Senhor, na palavra preciosa do Senhor. Para isso convido a abrir comigo Mateus capítulo 10, o verso 32, que diz: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Me confessar diante dos homens. Confessar a Jesus Cristo. Confessar o quê? Falar o que a respeito de Jesus? O que é que você tem para falar a respeito dele? O que é que você tem para falar de Jesus Cristo? O que é que você conhece? O que é que você sabe dele que você pode o confessar? E aqui o texto fala confessar diante dos homens. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se a atitude for contrária, se não for confessar, mas negar, esse não será também confessado, mas será negado diante do Pai que está nos céus. Confessar o quê? E aqui o texto é bastante claro porque Jesus Cristo está estimulando os seus discípulos a confessá-lo. E quando o confessamos, podemos ter problemas sérios problemas. É o que acontecia no tempo da igreja primitiva, quando todos deveriam confessar, quando todos deveriam dizer que César é o Senhor. Mas surgiu um novo Senhor nas suas vidas. Eles decidiram entregar, se render ao reino de Deus proclamado por Jesus Cristo. Eles decidiram se render a Jesus Cristo e confessá-lo e reconhecê-lo como o Senhor das suas vidas. E nesse contexto, ele fala daquilo que ele passou. E ele diz: o mestre, o servo, não está acima do seu senhor. O discípulo não está acima do seu senhor. Se fizeram isso com o mestre, vão fazer com o discípulo. Se fizeram isso com o Senhor, também farão com os seus servos. E ele diz: não tema aqueles que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. E aqui nessa confissão, confessar o quê? E fica muito claro. Confessar aquilo que Deus nos revela, aquilo que Ele revela aos nossos corações, a revelação que nós temos sobre a sua pessoa. E o verso 27 diz: O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai dos eirados. Então, por isso, confessar. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma confissão, confessar aquilo que ele diz. E aqui
ele diz às escuras. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse no público e o que foi que ele disse no privado? O que foi que ele disse aos ouvidos dos discípulos? O que foi que ele disse às escuras? Ele diz: aquilo que eu vos disse, vocês precisam proclamar. Vocês precisam dizer à plena luz. Vocês devem proclamar dos telhados, vocês devem proclamar muito alto, para que todos ouçam, para que vocês confessem, vocês declarem quem eu sou. Por isso, aqui o texto: não temais, porque nada que está encoberto que não virá a ser revelado, nem oculto que não virá a ser conhecido. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus diz aos nossos corações, nesses momentos de devoção, nesses momentos onde Ele nos fala aos nossos ouvidos, onde Ele sussurra aos nossos ouvidos, onde Ele revela aos nossos corações. Verdades que precisam ser proclamadas. Aquilo que recebemos de Deus precisa ser compartilhado. Por isso, muito precioso esse tempo nosso, esse tempo de devoção, esse tempo de meditação, esse tempo de leitura da palavra do Senhor. Muito precioso aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele inflama os nossos corações. E o nosso coração se enche de fé e de esperança e de confiança. Fez com Ele, não temos medo daquilo que possam fazer conosco. Recebemos uma revelação e não vamos nos calar, vamos compartilhar. Por isso, você que tem recebido a palavra do Senhor, você que tem recebido revelação da parte de Deus, que você possa compartilhar aquilo que você recebe de Deus. Não é para ficar retido, não é só para você, é também para a sua família, é para os seus amigos, é para todos aqueles que o cercam. Por isso, gratos a Deus por mais uma manhã, gratos a Deus por aquilo que o próprio Senhor diz a nós. A necessidade de confessar. Se o confessarmos, Ele nos confessará diante do Pai. Se o negarmos, Ele também nos negará. Aqui uma responsabilidade, aqui um compromisso de compartilharmos aquilo que nós recebemos. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.